Atos 8, do verso 26 ao verso 40, a palavra do Senhor nos diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe pode descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por esse momento em que vamos ouvir a exposição da mesma. Te louvamos, ó Deus, pelo relato da igreja primitiva, pela descrição que o Senhor nos dá do avanço da igreja e de como os teus servos cumpriram a tarefa evangelística, como o Senhor chamou pregadores e usou ministros para anunciar o Evangelho e converteu pecadores ao Senhor. No nosso texto, o etíope, o eunuco. Ó Deus, te louvamos por essa salvação que chegou àquele homem e outros através dele. Nos abençoa também, ó Pai, a igreja dos nossos dias, na tarefa de pregar o Evangelho. Levanta pregadores, usa cada um dos teus ministros, conforme a tua vontade. Abençoa o nosso coração, dos que já cremos, mas especialmente pedimos que o Senhor abra a porta à pregação do teu evangelho aqui em Braga, em Portugal, em toda parte desse mundo que necessita de ouvir de Cristo. Assim nos abençoa nesta tarde, fala ao nosso coração. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o que precisamos para ser unidos à igreja? O que foi exigido de nós? Sabemos que é necessário uma profissão de fé, o batismo é o rito de entrada na igreja, mas o que eu pergunto é necessário uma fé simples ou algo mais elaborado, ou seja, uma confissão de fé mais abrangente? Então nós vamos ver um pouco disso no final, responderei um pouco desse questionamento. Então, peço que os irmãos lembrem dessas perguntas, né? O que precisamos para ser unidos à igreja?
No livro de Atos, nós estamos acompanhando a expansão do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, Cristo deu a grande comissão à sua igreja, e os apóstolos, os evangelistas, que são auxiliares apostólicos, estão pregando este Evangelho, estão levando o Evangelho aos perdidos. E Filipe, um dos primeiros diáconos eleitos, junto com Estevão, Filipe, ele é descrito no nosso capítulo como alguém que também estava sendo usado pelo Senhor para pregar o Evangelho e com muitos frutos do seu ministério, conversões, também sinais, prodígios, de fato algo muito semelhante ao que aconteceu com o Estevão, que já observamos a vida de Estevão, seu martírio, em sermões anteriores. Então, o Evangelho, partindo de Jerusalém, ele chega a Samaria. E aqueles campos eram campos que estavam brancos para a ceifa. O próprio Senhor Jesus já dizia isso, e haviam campos brancos para a ceifa, haviam almas por quem Cristo morreu ali naquelas regiões. Filipe foi um instrumento para a conversão de pecadores ali. Mas agora o anjo do Senhor, o texto nos diz que um anjo do Senhor, ele aparece a Filipe, se revela a ele ali, Deus se revela através de um anjo, e fala a Filipe para que ele se disponha e ele possa ir a uma região desértica da Banda do Sul, em Gaza, e então Deus manda ele naquela direção. E o texto diz que ele se levantou e foi. Irmãos, diante desse texto que vamos considerar nessa tarde, eu quero tratar dessa passagem a partir do seguinte tema: a vocação da igreja para pregar o evangelho da graça. A vocação da igreja para pregar o evangelho da graça. E, em primeiro lugar, o Senhor envia os vocacionados. Então, Filipe é um diácono, é um evangelista, ele já tem uma comissão, é verdade, ele já é um pregador. No nosso texto, a partir do verso 4, na verdade, aí no capítulo 8, diz que, capítulo 8, verso 4 e 5, diz que os que foram dispersos pregavam, e no 5 diz que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava Cristo. E multidões atendiam a pregação de Filipe. E houve sinais e prodígios. Então, o Senhor agora chama Filipe para pregar para uma pessoa, um eunuco, um etíope, um oficial do reino da Etiópia, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Então, o Senhor é quem chama e o Senhor é quem envia os seus vocacionados. No nosso texto, então, tudo demonstra que Filipe, ele age em obediência ao chamado de Deus. Ele, como vocacionado que é, ele vai para onde Deus o envia. Ele tem uma tarefa, ele tem uma vocação, ele tem uma missão. Ele é um pregador enviado da parte do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? Então, Filipe é um destes enviados. E veja, perceba no texto que um anjo fala com ele, dá instruções da parte de Deus. E percebam, irmãos, então, que Filipe, como vocacionado, ele está obedecendo instruções específicas. Ele está geograficamente onde Deus quer que ele esteja. Ele não está, por acaso, em Samaria, e ele não vai agora, por acaso, para a Banda do Sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O próprio Deus disse que estava deserto. Então, quando Deus chama Filipe para ir para esse local, ele diz, vai por esse caminho que é um caminho deserto. Esquisito aos nossos olhos, mas Filipe obedeceu, porque ele é um vocacionado, ele é um servo de Deus. Ele vai para onde Deus o envia. Então, o Senhor envia o seu servo nessa missão, no meio do deserto. Estranho, né? Estava tudo bem em Samaria, multidões ouvindo Filipe, tudo milagres, sinais, Deus manda agora ele ir para um deserto. E ele vai pregar ali para um etíope, eunuco. Percebe, irmãos, essa questão da vocação é muito similar à ideia dos profetas do Antigo Testamento. Se você lembra da história de Elias,
ele ia para onde Deus o enviava. Também o povo de Israel no deserto, Moisés conduziu o povo ali. Então há uma vocação, uma providência, e de modo especial a igreja também, os ministros e a igreja também não está onde está por acaso. Há uma tarefa que é dada à igreja, uma tarefa que é dada aos seus oficiais, e Deus é soberano sobre a igreja. Assim, Deus coloca Filipe no caminho da missão que ele deveria estar. E, como vemos aí no verso 27, Filipe obedeceu, e o texto diz no verso 27 que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, veja o cargo dele, ele era tesoureiro de Candace, era superintendente de todo o seu tesouro. Ele viera adorar em Jerusalém, estava de retorno, estava na estrada, voltando para a sua terra. Então, o Senhor envia Filipe para aquela localização e ele encontra, então, aquele homem retornando. E aí está o propósito pelo qual Deus enviou Filipe para aquela estrada deserta. Deus colocou este homem no seu caminho. Um etíope, nação africana ali, ao sul do Egito, aquele lugar, e haviam cidades da Etiópia à margem do rio Nilo. E possivelmente Filipe, ao ver aquele homem, pelas características dele, Filipe sabia do que se tratava, possível talvez pela nacionalidade, identificar ali o modo de ser, de vestir. Então, tudo indica isso, era algo evidente para Filipe. E que era um homem importante, um alto oficial, as suas vestes também deviam falar disso, sendo um eunuco. Geralmente eunucos eram homens castrados e que eram separados para trabalhos na corte. Em alguns contextos da antiguidade eles cuidavam de haréns, mas não somente isso. Por exemplo, o etíope, o eunuco do nosso texto, ele é um tesoureiro, ele é um oficial que cuidava da tesouraria ali, da rainha, algo nesse sentido. Irmãos, vejam que o evangelho está sendo anunciado a partir de Jerusalém, ele chega a Samaria, e veja que as barreiras estão caindo. O evangelho não vai ser pregado apenas a judeus. Os gentios, então, vão ouvir esse evangelho, e essas barreiras caem. Os gentios estão sendo alcançados. Esse eunuco do nosso texto, esse etíope, vai se converter. E veja que isso aponta também para a grandeza do pacto da graça no Novo Testamento, do Evangelho. Temos mais clareza no Evangelho do propósito de Deus em nos unir à sua igreja, porque um eunuco, um homem eunuco, ele era um homem, como eu disse, castrado, e no judaísmo, essas pessoas eram tidas como impuras, imperfeitas. Depois você pode conferir em Deuteronômio 23:1, pessoas que tinham esse defeito, não tinham ali a sua integridade física, eles não podiam adorar no templo, nem ficar no átrio externo do templo. Então veja que o evangelho está sendo anunciado, e o evangelho está alcançando os gentios, e um homem como este, que se fosse no Antigo Testamento, ele não poderia prestar culto no templo, e então, por conta desse defeito que havia ali no seu corpo físico. Pelo texto, ele está lendo, e tudo indica, é um judeu, porque o judaísmo se expandiu por várias nações, então haviam sinagogas em várias partes do mundo, e tudo indica, esse etíope, ele era um judeu zeloso, era um convertido ao judaísmo, e muito zeloso, porque ele fez questão de adorar em Jerusalém. E com relação ao evangelho, nessa passagem aqui, dessa história de Filipe e o eunuco, nós vemos aqui, irmãos, cumprimento de profecias do Antigo Testamento. O profeta Isaías, Deus falando pelo profeta Isaías, e falando da salvação dos gentios, dos estrangeiros, Isaías diz em Isaías 56, do verso 3 a 5:
E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartou o Senhor do seu povo. Veja, o que é que Deus está dizendo aqui através do profeta? Que os estrangeiros, os gentios, não deviam dizer assim, o evangelho não é para mim, eu estou de fora, eu não sou do povo de Deus. Agora veja que Isaías continua dizendo, nem tampouco digo eunuco, eu sou uma árvore seca. Eunuco era estéril, ele não era castrado, era estéril. Aí veja o que Deus diz para os eunucos, porque assim diz o Senhor dos eunucos, que guardam os meus sábados, e que escolhem aquilo que eu me agrado, e que abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar. Então, esses que não podiam adorar no templo, não podiam ficar nem no átrio externo, esses, Deus está dizendo, não diga que não é para você o evangelho. Não diga que você é uma árvore estéril. Deus está dizendo, vocês, eunucos, que se arrependerem e crerem, que fizerem parte do meu pacto, você terá um lugar dentro da minha casa. E vocês terão um nome melhor do que filhos e filhas. E mais, Deus diz, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Então, veja que essas promessas de Deus nos profetas, em Isaías, estão se cumprindo. Lembra que também Salomão, quando construiu o templo, ele orou na dedicação do templo para que todos aqueles que, até mesmo os estrangeiros, que orassem no templo e adorassem ali em Jerusalém, o Senhor pudesse os ouvir. Dessa maneira, irmãos, tudo isso cumpre o decreto de Deus, o seu plano, a vontade do Senhor. Esse eunuco, então, vemos aí no texto que ele é um eleito, ele vai se converter ao Evangelho, e é um homem de posição na Etiópia, é um homem oficial que vem adorar a Deus, e então depois vai ser instrumento, tudo indica, uma igreja foi estabelecida ali na Etiópia, outras pessoas se converteram através deste eunuco. Então, veja a soberania de Deus. Ele teve contato com o judaísmo, e aí foi adorar em Jerusalém. Deus enviou um pregador. Deus enviou um evangelista, e esse homem se converteu ao evangelho da graça de Deus. Irmãos, então, esse foi o primeiro ponto que tratamos aqui no nosso argumento, a vocação da igreja para pregar o evangelho da graça, e vimos que o Senhor envia os seus vocacionados. Então, os ministros, os oficiais, eles são enviados pelo Senhor, eles obedecem ao Senhor e cumprem a vontade do Senhor. O segundo ponto que eu quero ver no texto com os irmãos é a vocação da igreja e o texto bíblico. Porque estamos falando da expansão do Evangelho e a pregação do Evangelho está conectada à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Então, veja o que está acontecendo na narrativa, na cena que estamos observando. O texto bíblico diz, no verso 28, aí de Atos 8, que o etíope, eunuco, ele estava retornando para a sua terra, assentado no seu carro, e o que é que ele estava fazendo? Lendo a Bíblia. Ele estava lendo as Escrituras. Ele estava lendo o profeta Isaías. Talvez comprou um pedaço de rolo, que não tinha os livros como temos hoje, o códex eram rolos e pessoas escreviam à mão, os escribas. Então, o fato é que ele possuía um trecho ali, uma cópia do profeta Isaías, ou pelo menos de uma parte do profeta Isaías, e ele está lendo o texto. Geralmente é possível uma leitura em voz alta, para melhor memorização, e o fato é que ele está lendo, ou seja, está tentando entender, está interpretando a palavra de Deus, tentando conhecer o caminho da salvação, buscando entender, mas com dificuldade. Talvez na esperança de voltar à sua terra e tirar dúvida na sinagoga com os judeus lá, os escribas da sua terra, mas isso não foi necessário. Pela providência de Deus, o Senhor enviou o seu mensageiro, um pregador, um intérprete, alguém para falar de Cristo para aquele homem
através daquele texto. E o interessante, embora toda a Bíblia fala de Cristo, aponta para Cristo, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, mas interessante que o texto que o eunuco estava lendo é uma profecia messiânica. Tudo indica, era um manuscrito grego, Filipe era de fala grega. Então, imagine a cena no meio daquele deserto, aquele homem voltando no seu carro para a sua terra, lendo a Bíblia, e então, de repente, Deus envia um ministro, Filipe, para o explicar a palavra de Deus, para pregar o evangelho àquele homem. Mas percebe, irmãos, a conexão dessa obra da graça com a Bíblia, com a pregação, a importância de interpretar, de explicar a Bíblia, de ler a Bíblia. Né? Então, é muito famosa nessa passagem aí, quando Filipe pergunta, né? Compreendes o que vens lendo? Entendes? Você entende o que você está lendo? E como é interessante ver o interesse daquele homem na leitura e em buscar interpretar. E que bênção é para um pregador quando o ouvinte, aquele que está sendo alvo da pregação, ele quer entender, ele é interessado na palavra de Deus, e veja a providência de Deus que preparou esse encontro extraordinário. Tudo indica a conversa ali na língua grega, que era a língua comum, a língua franca ali daquela época, e Filipe então pergunta para aquele que está lendo se pode ajudá-lo a interpretar, se ele compreende o que lê, e o leitor é humilde. O leitor, ele reconhece a necessidade de auxílio. Ele responde no verso 31, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Que coisa maravilhosa, que encontro maravilhoso, que providência, né? Que humildade também daquele homem, daquele oficial, de desejar receber instruções, explicações. E, de fato, ele precisava ouvir o Evangelho. Ele precisava perceber que aquele texto fala de Cristo, falava de Cristo. Como muitos aí leem várias partes da Bíblia e não entendem, ou distorcem, ou não sabem do que se trata, e que trata da salvação em Cristo Jesus, e muitos que precisam, então, ouvir uma explicação de toda a Bíblia, apontando para Jesus Cristo e saber mais de quem é Cristo. Essa é uma necessidade, as pessoas precisam ouvir o Evangelho da graça de Deus. O fato é que um encontro, Deus preparou esse encontro pela providência do Senhor, e há um interesse comum ali de conversar sobre o texto, de entender o texto, e Deus providencia Filipe, que era um judeu convertido ao cristianismo, e maravilhoso porque Filipe vai falar de Jesus para aquele homem. E aquele homem precisava ouvir o Evangelho, Cristo sendo apontado para ele pelo texto bíblico. É muito parecido com o que John Bunyan, no seu famoso livro Peregrino, ele descreve quando o cristão ele encontra o evangelista, que é quem aponta para ele, vá por ali, esse é o caminho. Então, a tarefa do pregador, daquele que anuncia o evangelho, ele aponta o caminho, ele é um instrumento, como falamos aqui há pouco, né? Ele é um embaixador da parte de Deus, e ele aponta o caminho ali, apontando, claro, para Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. O eunuco, ele não tinha todas as respostas, então, ele não encontrou todas as respostas em Jerusalém, mas Deus enviou um intérprete para ele. E o que é que ele estava lendo? Né? O texto diz aí, verso 32 em diante, ele estava, meus irmãos, lendo a famosa passagem de Isaías 53, né, falando da ovelha. Jesus Cristo foi como ovelha levada ao matadouro, falando da humilhação de Cristo, falando de fato dos seus sofrimentos em nosso lugar. Então, essa era a passagem. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro e mudo como uma ovelha perante seus tosqueadores, assim não abriu
a boca, a paixão de Cristo, a sua morte, o seu sofrimento, e como ele foi injustamente morto, era inocente e morreu por nós na cruz do Calvário. Então, a passagem, veja, ela usa uma linguagem que não é literal, fala de Cristo como um cordeiro, e não cita diretamente o nome de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Mas para quem conhece Jesus Cristo, o Evangelho, consegue ver claramente Cristo ali naquela passagem. Tudo isso se cumpriu na morte do nosso Senhor, na sua paixão. Ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele foi preso e julgado, e como ovelha muda não abriu a boca. Lembre, por exemplo, em Mateus 26, falando de Cristo, Mateus 26, do 62 ao 68, o sumo sacerdote ele pergunta para Cristo assim: não responde coisa alguma contra estes que depõem contra ti? Aí o texto bíblico diz, o Evangelho diz, Jesus, porém, guardava silêncio. Veja o cumprimento das profecias lá de Isaías. Depois o sumo sacerdote ele diz o seguinte para Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo. Nos diga se você é o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus responde: tu disseste. A resposta: tu disseste. Então, o nosso mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpre perfeitamente, ele cumpre as profecias de Isaías. Então, aquela profecia tratava acerca de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Então, o apóstolo Pedro, ele também fala disso nas suas cartas, citando Isaías, e no caso Isaías 53 é um texto muito conhecido, Isaías 53, o evangelho ali, é muito interessante ver o anúncio do evangelho ali em Isaías 53. Assim, nós vemos aqui a humildade da ovelha na pessoa de Cristo, quando ele foi julgado e morto. E ele aceitou tudo isso em nosso lugar. Ele podia ter convocado uma multidão de anjos, um exército angelical para o defender. Ele poderia não ter ficado na cruz, se ele quisesse, ele tinha todo o poder, mas ele permaneceu ali por nós, na cruz do Calvário, porque nos amou para cumprir toda a justiça de Deus em nosso lugar. E então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós não temos aqui toda a pregação de Filipe, a explicação de Filipe para o eunuco. Mas, conforme aconteceu lá em Emaús, na estrada de Emaús, Jesus, a partir de toda a Escritura, falou dele mesmo para os seus discípulos. Então, a partir desse texto, tudo indica que a partir desse texto de Isaías 53, dessa profecia, Filipe pregou Cristo na Bíblia, em geral. Então, claro, esse texto é um texto que fala de Cristo, mas Filipe evangelizou aquele eunuco a partir da palavra de Deus em geral, que é algo que devemos fazer também. Então, nós não temos detalhes do que Filipe falou, mas uma coisa é certa, ele apontou para Jesus Cristo. O texto nos diz isso. E o eunuco creu em Jesus Cristo, ele professa a sua fé. Então, nós não temos a descrição de toda a mensagem, mas sabemos que Jesus foi anunciado. E ficou muito claro para aquele eunuco que Isaías não estava falando dele mesmo, como um servo sofredor, ou de Israel, mas Isaías estava falando de Jesus. Os judeus não entendem assim, não entenderam e não entendem assim. Claro, eles não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então eles não compreendem dessa maneira. Alguns acham que o servo sofredor ali é o próprio Isaías ou Israel, o povo, é o servo sofredor. Então todo o evangelho foi pregado a partir dessa passagem, o evangelho inteiro, e Deus iluminou a mente do eunuco, ele compreendeu as Escrituras, o Novo Testamento,
A pregação do Evangelho lançou luz sobre o Antigo Testamento e ele entendeu a salvação, ele entendeu o Evangelho, ele entendeu as ordenanças de Cristo, a ordem de Cristo, de crer, e vamos ver mais na frente, até ser batizado. Então, não sabemos tudo o que Filipe falou para esse eunuco, mas ele entende que Jesus é Filho de Deus e ele entende que precisa ser batizado, se unir à igreja e ser um discípulo de Cristo e servir a Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver a vocação da igreja e os sacramentos. A vocação da igreja e os sacramentos. Então, nós vimos aí que o eunuco pede explicações a Filipe sobre a passagem, Filipe explica, mas no verso 36 eles chegam a um lugar onde havia água. E o próprio eunuco diz: eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? O próprio evangelizado ali, no caso, o que é que impede, né, que eu seja batizado? Então, nós sabemos que o batismo, assim como a ceia, é uma ordenança do Evangelho, da nova aliança, é um sinal e selo do pacto da graça. E, no caso, o batismo é um rito de entrada na igreja, também uma ordenança que o Senhor enviou à igreja, deu a grande comissão para a igreja, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E também lembre que Jesus disse assim, que a igreja deveria cumprir o ide, e também ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, além da fé, do arrependimento, tudo que Cristo ensinou, a igreja tem que ensinar, inclusive as ordenanças. E uma dessas ordenanças é o batismo. Então, nós não sabemos tudo o que Filipe falou para o eunuco, mas deve ter incluído a grande comissão, o texto da grande comissão. Então, o eunuco deve ter percebido isso na pregação de Filipe, que era necessário ser batizado. Tanto que ele pergunta para Filipe, né? Na grande comissão diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o eunuco deve ter percebido, tem água, eu creio, eu preciso também obedecer essa ordenança, me submeter a essa ordenança do batismo. Né? O que é que impede de eu ser batizado? Ele pergunta a Filipe. E a resposta de Filipe é com relação à profissão de fé do eunuco. Veja que no verso 37 Filipe responde: é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu a sua profissão de fé, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, veja que Filipe pergunta sobre a profissão de fé daquele homem, ele responde de modo favorável, e então não há barreiras ali, ele é recebido por meio do batismo. Né? Ele recebe o batismo em nome de Jesus Cristo, conforme vemos nos relatos do livro de Atos. E então a missão de Filipe naquela estrada deserta é cumprida. Deus o enviou ali para evangelizar aquele homem, ele crê no Senhor, ele é unido à igreja, e tudo indica pessoas depois, lá naquela região onde ele é original, se converteram, uma igreja deve ter surgido ali. Me parece que a tradição testifica dessa maneira. Irmãos, diante disso, vamos para aplicações ainda finais, diante desses argumentos do texto, vamos ainda considerar alguns pontos para as nossas vidas hoje. Perceba que a igreja, ela é conduzida pelo Senhor. Filipe, né, representando aí a igreja, e a igreja do Senhor, os seus ministros, nós somos conduzidos pelo Senhor, pelo seu Espírito, na tarefa evangelística. Então, o Senhor nos envia, o Senhor nos deu essa comissão. Nós precisamos orar e estar atentos às oportunidades para pregar o Evangelho. Oportunidades que o próprio Deus coloca diante de nós, portas que o Senhor abre para que nós preguemos
o Evangelho. Então, precisamos entender que o Senhor é soberano, o seu Espírito, o Senhor nos conduz na sua providência e nós precisamos estar atentos a isso. Deus abre as portas para a igreja cumprir a sua tarefa, pois nós somos cooperadores. A obra é do Senhor. O reino pertence ao Senhor. É Ele quem governa, dirige, é Ele quem salva, é Ele quem acrescenta à sua igreja os salvos pela graça. Então, nós precisamos perceber a soberania de Deus, o governo dele sobre a igreja e no cumprimento da missão, da tarefa evangelística. Outra coisa interessante, conectada à evangelização, ao cumprimento da missão, da tarefa da igreja, é a importância da Bíblia, da leitura bíblica. Esse texto é extraordinário sobre isso, falando da Bíblia, da leitura e de compreender, né? Não só ler, porque a pessoa pode ler e não entender nada, não compreender do que se trata, ou não ter um conhecimento profundo e experimental, porque veja que no final o eunuco não só entendeu, mas ele creu de todo o coração. Ele recebeu a Cristo com uma fé salvadora, com arrependimento, ele foi batizado, ele se uniu à igreja de Cristo. Meus irmãos, então, Cristo é o único mediador, ele é a revelação final de Deus para nós, mas ele se revela a nós pela sua palavra, que nos foi dada escrita e também nos é enviada por meio de pregadores, da pregação. Nós temos tanto o texto que nos é dado, e o Senhor também nos dá ouvir a pregação do Evangelho. E o único meio de conhecermos Jesus é por meio da leitura bíblica, da palavra escrita, ou também da leitura da palavra lida e pregada, ou seja, da pregação. E aqui está a grande importância de interpretar, de ler, de ter capacidade, embora a fé salvadora é dom de Deus, embora é o Espírito quem traz essa verdade da mente ao coração, mas ela não vai vir para o coração se não passar pela mente. Tem que ouvir, tem que entender. E para isso a importância de ler e interpretar. É por isso que quando os pais trazem os seus bebês, seus filhos, para serem batizados, ou alguém vem professar a fé, no caso, quem já sabe ler se compromete a ler, né? Mas os pais, eles se comprometem a ensinar os seus filhos a ler, as crianças a ler, para que elas possam ouvir o Evangelho e desde criança e no tempo devido, entendendo esse Evangelho, pela obra do Espírito também serem salvas e professarem a sua fé em Deus. Mas o Espírito Santo opera com a palavra. É importante a interpretação, a leitura bíblica. É por meio da palavra que o Senhor abre os nossos olhos para compreender a mensagem. Então, mesmo que pareça uma tarefa para nós, a doutrina, muita explicação, muito conhecimento intelectual, essa coisa do pacto e falar de toda essa estrutura, dessas questões. Mas, irmãos, isso é importante conforme vemos na palavra de Deus. E também ter um entendimento da relação entre o Antigo e o Novo Testamento e perceber como o Evangelho está ali no Antigo Testamento. Cristo, veja quão importante. Foi a partir das profecias, foi a partir de Isaías, que Cristo foi anunciado e aquele homem creu no Evangelho da graça de Deus. Então, Deus tem meios. Deus é soberano na salvação, mas Ele tem meios, Ele tem métodos que Ele escolheu. E o meio é a palavra de Deus lida, é a palavra de Deus ouvida, compreendida ou explicada. E daí também a importância de pregadores, de que a igreja também cumpra a tarefa evangelística. De que nós, dentro das nossas vocações, dentro da providência de Deus, nós possamos ser instrumentos na evangelização para explicar às pessoas o Evangelho. E para isso nós temos que entender também, experimentar em nós, compreender o Evangelho, para quando Deus nos der a oportunidade, nós possamos esclarecer as pessoas, mas sabendo que é o Espírito Santo quem convence
do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem converte o pecador, mas ele precisa ouvir, ele precisa compreender. E a importância de apontarmos para Cristo na pregação. É muito triste ver no meio cristão em geral vários sermões que não falam de Jesus, não falam de Cristo, né? Não conduzem as pessoas a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui adorando a Jesus, ao Deus Trino, claro, mas a Jesus Cristo. Nós estamos aqui tendo comunhão com Cristo por meio da sua palavra. Então, é muito triste, né, como alguém já disse, que em muitas igrejas nós temos que falar como Maria, levar embora o meu Senhor e não sei onde puseram. Não tem evangelho, não tem Cristo. Onde é que está Cristo? Então, nossa tarefa, a tarefa da igreja, o nosso assunto, a nossa pregação, o centro daquilo que fazemos, né, a nossa sabedoria é Cristo. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo e nele nós temos toda a nossa suficiência. Né? E nós vemos a alegria desse homem por ter entendido o Evangelho. Nós vemos a alegria, ele sai jubiloso. Um homem que tinha um cargo, ele era um oficial, ele tinha recursos, ele tinha posição. Mas ele ouviu o Evangelho, ele se arrependeu, ele creu, e ele então sai maravilhado, louvando a Deus e tudo isso. Mas o que eu perguntei no começo, né? Então, é necessário uma profissão de fé muito ampla para ser batizado? O que é que foi exigido do eunuco, né, para ser batizado? Algumas pessoas acham que pode ser batizado de qualquer maneira também, e não precisa, às vezes, de um ministro para ser batizado. Uma breve declaração de fé, ou qualquer pessoa poderia executar aquele batismo. Irmãos, temos que ter cuidado com leituras superficiais. Veja todo o contexto que apresentamos do relato dessa história. Veja que esse homem, ele era um judeu, ele tinha contato com o Antigo Testamento, através do judaísmo. Ele era alguém já iniciado na religião judaica, embora nas sombras do Antigo Testamento, e era alguém que o Espírito Santo já estava trabalhando em seu coração. Ele tinha desejo de aprender, de saber mais da palavra de Deus, e veja que ele compreendeu mesmo a mensagem, certo? É claro que Filipe havia batizado Simão, né, que não era um convertido verdadeiro. É claro que a igreja, nós dependemos do que vemos externo, da profissão de fé. Em certo sentido, é claro que Filipe poderia errar e tudo, mas não é o caso aqui, né? No caso do Simão, nós vimos lá que ele não era salvo de fato. E a profissão de fé do eunuco, ela é uma profissão de fé que não devemos achar que ela é superficial, pelo contexto, porque ele já tinha um certo contato com a Bíblia. É uma profissão de fé curta, mas uma profissão de fé sincera, fiel. E a declaração dele nós vimos aí no texto, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E isso lhe foi dado pelo Espírito Santo. E ele já era adorador do Deus verdadeiro, né? Ele já era adorador de Deus conforme ele conhecia no Antigo Testamento, mas agora ele entendeu quem é Jesus, o Messias. Ele crê que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Messias anunciado no Antigo Testamento. Ele crê que esse Messias, que é Jesus, é o Filho de Deus, é o herdeiro de todas as coisas, é o Salvador. Então, houve uma profissão de fé segura, firme. O que acontece muitas vezes na igreja, que às vezes há uma demora entre a pessoa que ouve o evangelho, entende, e às vezes é batizada, porque muitas vezes a igreja, dentro de um tempo superficial, ela precisa que as pessoas tenham um conhecimento, como vimos aqui, maior do evangelho, que elas realmente deem evidências de que entenderam o evangelho. E para isso, muitas vezes, é necessário uma doutrinação, um catecismo, isso demora algo mais, e por isso que não é só chegar e a pessoa declarar externamente, e por isso que nós, a igreja do nosso tempo, ela tem esse cuidado
maior. Porém, a ideia realmente bíblica é que se há conversão, se há uma fé genuína, se de fato há uma fé bem fundamentada e tudo, essa pessoa que professa a fé, de fato, ela, o próximo passo, e um passo de obediência, um passo necessário, é ela ser batizada e se unir à igreja. Então perceba que ele não entendeu o evangelho superficial. Ele não entendeu só o que era conveniente para ele. Ele entendeu que havia ordenanças, que havia algo que, embora ele é salvo pela graça, ele precisava obedecer o que Jesus disse, ser batizado, se unir à igreja. Então ele percebeu essa necessidade e ele pede então para ser batizado. O que acontece, né? Filipe, tudo indica, não veria mais esse homem. O texto diz que Filipe foi arrebatado. Filipe, ele não viu mais o eunuco, ele seguiu o seu caminho e foi para um lugar chamado Azoto, evangelizando e etc. E o eunuco seguiu o seu caminho, no verso 39, cheio de júbilo, cheio de alegria. Então, veja que a suficiência de Cristo, do Evangelho, para nos dar alegria espiritual, para nos dar, de fato, tudo que nós necessitamos espiritualmente, e como é valoroso, valioso ouvir o Evangelho, entender o Evangelho. Irmãos, isso traz paz, traz alegria, isso faz toda a diferença para a nossa vida. Quando nós entendemos o Evangelho, que estamos salvos, perdoados, fazemos parte do reino de Deus, você pode enfrentar esse mundo com seus problemas, com as suas guerras, tudo que está aí, as perseguições. Então, nós temos que valorizar isso. A nossa tarefa, nós temos que valorizar. Se nós não valorizamos o Evangelho, ter Cristo, a alegria de ser salvo, do perdão, então as pessoas lá fora também, elas não vão compreender e não vão valorizar. Então, nós, como igreja, precisamos entender a nossa tarefa e, como vimos aí, nossa tarefa é compreender esse Evangelho, saber que Deus tem os seus vocacionados. Deus nos chama de modo geral a evangelizar, mas Deus tem os seus vocacionados, né, como vimos no primeiro ponto. Saber também, como vimos aí em segundo lugar, a nossa relação com o texto. A tarefa da evangelização é a relação com o texto bíblico e, como vimos em terceiro lugar, não desprezar as ordenanças, porque o evangelho inclui, né, essas outras coisas. Então, nossa obediência à lei não é para sermos salvos, mas o salvo, ele é salvo para a obediência. E tanto a obediência aos mandamentos, mas também às ordenanças do evangelho. Entre elas, temos a ordenança do batismo, temos também o sacramento da ceia do Senhor. Então, não esqueçamos disso. Irmãos, então que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, vamos orar. Vamos nos colocar em pé para fazer a oração final. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra que nos fala de Jesus Cristo, das alegrias da salvação, quando entendemos o teu evangelho. Ó Deus, nos dá essa alegria, renova a alegria da salvação no coração do teu povo, nos dá a valorizar aquilo que fazemos aqui, ó Deus, na tua casa, quando abrimos a palavra e ela é explicada. Nos dá a valorizar o entendimento que o Senhor nos dá do evangelho, de que somos salvos pela graça, de que Cristo assumiu a nossa culpa, a nossa dívida na cruz do Calvário, e isso nos foi oferecido gratuitamente, o teu perdão. Ó Deus, nos dá graça, alegria, nos dá viver essa vida que o Senhor nos dá, baseados nessas verdades, sabendo que já fomos salvos pela graça, e gratos ao Senhor por essa salvação, nos dá obedecer ao Senhor, te servir na tua casa, no particular, em família, e obedecer às tuas ordenanças, ó Pai. Abençoa todo o teu povo, nos dá uma semana abençoada, abençoa o trabalho do teu povo,
a vida familiar, abençoa as nações, o país em que o Senhor nos deu morar, Portugal, mas as nações de modo geral, que o Senhor possa sustentar cada país e dar condições à tua igreja de subsistir e de pregar o teu evangelho e de cumprir a tarefa evangelística. Assim oramos, pedimos todas as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém.